Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem para essa Parashá 15, Bo Vá, é o grande mistério do Cordeiro. O tema dessa mensagem para essa Parashá, o grande mistério do Cordeiro. Senhor nosso Pai, te damos graça, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. A sua misericórdia dura para sempre. Nós te damos graça por Yeshua, mais uma vez pela tua rua. O Senhor é a nossa provisão, nada tem nos deixado faltar. Pai, me ajude a passar essa mensagem para os meus irmãos, para minhas irmãs, das tuas revelações que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida, neste lugar, em todas as ministrações, cursos, tudo, Pai. O Senhor tem estado presente neste lugar, sobre a nossa vida, e que cada um dos nossos irmãos, aqui fisicamente ou remotamente, possa receber da porção que o Senhor tem para cada um deles, da porção do Cordeiro que cabe a cada um deles. Em nome de Yeshua, nos ajude a entender e compreender os teus mistérios, são grandes. Muitas pessoas, Pai, com uma inteligência privilegiada, esquadrinharam as tuas escrituras para encontrar o teu poder. E o Senhor, Pai, não permitiu que ele soubesse, mas o Senhor tem se revelado graciosamente a nós, o que nós somos, para que o Senhor possa se ocupar de nós como o Senhor tem ocupado. Nos ajude, Pai, a compreender que nada somos, e sem o Senhor nós somos menos ainda. Mas com o Senhor presente na nossa vida, nós podemos, Pai, contemplar situações sobrenaturais provenientes de Ti. Nos ajude. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema da mensagem dessa Parashá, o grande mistério do Cordeiro. Nessa Parashá 15, Bo Vá, Hashem, por intermédio de Moshe, orienta o povo de Israel a preparar o cordeiro de Pêssar. Algumas orientações complexas até de entendimento, que necessita ter discernimento por parte da Ruach HaKodesh, por parte do Senhor, para que possamos entender e aplicar isso em nossas vidas de modo prático. Yeshua é o nosso Cordeiro de Pêssar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b. Pois nosso Cordeiro de Pêssar, Mashiach, foi sacrificado. O corpo de Yeshua, o nosso Mashiach, é o verdadeiro alimento para as nossas vidas. Yohanan, capítulo 6, versículo 55a. Porque minha carne é verdadeira comida. Porém, precisamos compreender os critérios revelados pelo Senhor, registrados nas Escrituras Sagradas, de como devemos preparar corretamente este alimento e de como devemos ingeri-lo, para que ele possa cumprir o propósito de Hashem em nossas vidas, com o principal objetivo de salvar as nossas almas. Nessa Parashá 15, Bo Vá, Hashem, por intermédio de Moshe, nos instrui sobre pontos importantes que dependem principalmente da nossa obediência a estas instruções, para que possamos receber deste alimento e nos fortalecermos para este tempo que estamos vivendo, tão complexo
em toda a terra. E acredito eu, tempos piores estão por vir. Em breve, sobre a vida das pessoas em toda a terra. Uma das orientações sobre o cordeiro é que ele não poderia ser fraturado, que deveria ser cortado por suas juntas. E assim, dessa forma, a porção que compreendia os ossos sempre estariam inteiras para serem servidas. Todas as pessoas que se alimentarem do que procede de Hashem fará parte de Hashem através de Yeshua. E certamente alegrará o coração do Senhor. Adão se alegrou da sua companheira no Gan Éden, porque procedia dele. E disse, Bereshit, Gênesis capítulo 2, versículo 23, este é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta compreensão é esta compreensão que precisamos ter. Se nos alimentarmos do que procede de Hashem, seremos parte verdadeira de Yeshua, que tem lutado por todos nós, todos os dias. Da mesma forma que o marido é convocado por Hashem para lutar pela sua esposa, pela sua casa, pela sua família. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Portanto, o homem deixará pai e mãe e permanecerá com sua esposa, e os dois se tornarão um. Preste atenção. Existe um grande mistério aqui. O que digo se refere ao Mashiach Yeshua e à comunidade judaico-messiânica, composta por dois povos. Yeshua deixou seu pai, nosso pai, e veio para esta terra por amor a Hashem e por amor a nós. Yeshua nos vê como ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E não deseja que sejamos fraturados, não! Principalmente pelas batalhas da vida nesse mundo tenebroso. Mas Hashem é poderoso para nos manter e nos conservar inteiros diante dele até o final da nossa jornada, se perseverarmos em confiança. Nós somos convidados pela Ruach HaKodesh para compreendermos este grande mistério. Nos alimentarmos do Cordeiro e seguirmos firmes e confiantes no único e verdadeiro caminho estabelecido por Hashem para as nossas vidas. Que a Ruach HaKodesh nos ajude a compreendermos a importância da instrução de Hashem sobre de que forma devemos nos alimentar do Cordeiro. A unidade no corpo do Mashiach deve ser preservada, seja qual for a situação, não importa. O cordeiro não pode conter fraturas. Os ossos sustentam cada porção em cada parte do mundo. Os ossos do cordeiro sustentam tudo o que recebemos de alimento proveniente de Hashem. Sustenta a todos. Da família na Emuná, da nossa confiança em Hashem através de Yeshua, em toda a terra. Romanos capítulo 12, versículo 5. Da mesma forma, somos muitos
e unidos ao Messias, compreendidos como um único corpo, e cada um de nós pertence aos outros. Da mesma forma que a carne cobre os ossos, ligados por músculos e tendões, o Cordeiro nos concede a condição para compreendermos a importância da nossa vida em unidade neste mundo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Por haver um só pão, nós que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos partilhamos de um único pão. Ao sermos alimentados por meio do pão que desceu do céu, seremos transformados. Yeshua viverá em nós e nós seremos um só corpo, com parte e membros diferentes, com funções e propósitos diferentes que cooperam em unidade entre si. Porém, Yeshua, Mashiach de Israel, que veio e está retornando, é quem nos sustenta. Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cuida bem dela, do mesmo modo que o Messias o faz com toda a comunidade messiânica. Hashem ordenou para não fraturarem os ossos do cordeiro e ordenou também para que as pessoas se unissem para se alimentarem dele. Esse alimento somente poderá ser servido corretamente quando as pessoas estiverem juntas, unidas em um mesmo propósito, juntas em um mesmo ambiente. E isto revela a importância e o mistério que existe em congregar. Situação que o príncipe desse mundo tenebroso tem lutado para destruir. Ninguém consegue comer um cordeiro de 1 ano sozinho. É muita carne. E precisamos de outras pessoas para nos ajudar a comer o cordeiro e que cada pessoa possa compreender a importância de consumir corretamente a sua parte. A porção que compete a uma outra pessoa será a porção que faltará para você. Então precisamos saber quais são as outras partes que foram ingeridas. Precisamos conhecer as outras pessoas. Por isso, o orgulho pessoal é tão destrutivo, porque ele impede que a pessoa deixe de ter a porção que somente a outra pessoa pode nos entregar, pode nos deixar conhecer. Precisamos dar o correto e devido valor para cada pessoa que se alimenta do cordeiro, dos quais sem eles nem poderíamos nos servir do cordeiro. Que possa ter entendimento sobre essa situação. Não importa a idade, não importa o quanto você conhece ou não as Escrituras Sagradas, não importa o tempo que você está seguindo no caminho de Hashem, Yeshua, todas as pessoas que se alimentam do Cordeiro recebem uma porção que contém uma revelação. E somente aquela pessoa pode revelar a outro o que ela recebeu. Por meio da unidade é que os mistérios de Hashem se manifestam. Em resumo,
Para conhecermos a revelação completa de Hashem e Yeshua, precisamos conhecer as outras pessoas ao nosso redor. Precisamos conhecer a parte da revelação que está com ela e montar o quebra-cabeça. Precisamos saber o que a outra pessoa consumiu do Cordeiro. E somente conhecendo Yeshua poderemos conhecer o Pai. Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Ele, o Cordeiro, deve ser comido em uma casa. Vocês não devem levar nenhum pedaço da carne para o lado de fora, e não quebrem nenhum de seus ossos. A palavra casa significa beit em hebraico. E o preparo do cordeiro dentro desta casa, dentro desta beit, não deve ser levado para fora, para outros lugares. A revelação que é dada nesta casa, nessa beit, é para os frequentadores desta casa. A revelação que é dada em outros lugares deve ser mantida nestes outros lugares. Hashem nos chamou para cuidarmos das pessoas que congregam nesta beit, nesta casa, e não podemos nos envolver na administração da casa de outras pessoas. O nosso cordeiro deve ser servido para as pessoas que estão nesta casa. Não importa se fisicamente ou online, remotamente, ou em cada queilot que nos acompanha. Uma casa tem as pessoas que Hashem colocou para que estivessem juntas, e é ali que Hashem tratará as questões para aquele grupo de pessoas, naquela casa, como uma única família diante dele. Existem muitas famílias de Hashem em toda a terra. Muitas delas estão enfrentando grandes lutas, grandes batalhas, principalmente nesses tempos onde as incertezas crescem minuto a minuto sobre a vida das pessoas. Hashem se importa sim com todas elas, mas cabe a Hashem, através de Yeshua, trazer ou não essas pessoas para o nosso meio, para fazerem parte desta família. E a unidade e comunhão sempre fará parte desse corpo. Não compete a nenhum de nós verificar o que ocorre dentro de outras congregações. Precisamos cuidar e zelar do Cordeiro revelado e entregue a nós. O Cordeiro que foi separado para ser consumido por inteiro nesta casa. Muitas casas em Israel observam esse mandamento de Hashem na celebração de Pêssar. Cada casa recebe a sua porção de revelação e mantém esta revelação dentro da sua própria casa, a portas fechadas. E não expõe esta revelação para outros lugares. Para alimentar-se do Cordeiro exige intimidade, e este é outro grande mistério, pois assim foi determinado por Hashem. Yeshua sempre se manifestou segundo a capacidade dos seus ouvintes. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Com muitas parábolas semelhantes, ele, Yeshua, lhes anunciou a mensagem na medida que eram capazes de ouvi-la. Yeshua pôde agir de formas diferentes em casas diferentes. Nós devemos cuidar do Cordeiro a nós aqui revelado. O reino do céu não tem denominação. Não sejamos nós a desobedecer as instruções de Hashem e assim
causar algum tipo de fratura na vida de alguém que não está preparado para suportar o alimento mais sólido. As revelações que nós temos recebido neste lugar pela bondade e misericórdia infinita do nosso Pai que está no céu. A carne do cordeiro não pode ser cozida. Ela não pode ter agentes externos para umedecer ou estender o seu tempo para o cozimento, cujo objetivo é torná-la mais macia. Hashem não deseja que tenhamos sopa de cordeiro. Hashem deseja que nós nos alimentemos das porções da carne como os elementos da carne de Yeshua que ela contém. Ninguém deveria acrescentar nada às escrituras sagradas de Hashem. Não deveríamos ir além da própria essência de Yeshua, o Mashiach de Israel, o nosso Senhor e Salvador. Esta comida é consistente em proteínas. Uma carne que exige uma digestão um pouco mais complexa, onde o nosso corpo desprende muito esforço para a sua digestão. A carne do cordeiro exige uma mastigação mais intensa. Normalmente desfia nos dentes, entre os dentes, e a sua digestão exige alguns cuidados maiores. Da mesma forma, para Yeshua entrar na nossa vida, isto exige de nós um exercício maior para que possamos absorver melhor Yeshua na nossa vida. Por ser um alimento mais denso, mas com esta ação seremos um com Yeshua, assim como Yeshua é um com o Pai. Yohanan, João, capítulo 6, versículo 56. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O desejo de Yeshua, o nosso Mashiach, é que tenhamos o desejo de nos alimentarmos da carne e do sangue dele. A única forma de estarmos unidos a ele e ele a nós. Yeshua está unido ao Pai. Então, através de Yeshua, estaremos unidos também a Hashem. Não deveríamos acrescentar nada à carne do cordeiro, mas hoje temos observado um grande apelo para que as pessoas entrem por um caminho de confusão, colocando água turva sobre o cordeiro, com informações distorcidas de origem duvidosas, informações contrárias ao que ensina a Torá de Hashem, trazendo outros significados para o cordeiro e o que ele representa para o povo de Israel. Que nós possamos nos dedicar ao aprendizado das palavras de Yeshua, que nos ensina que consumir o cordeiro significa consumir porções dele em unidade com outras pessoas, dentro da nossa casa, em família, sem fraturas, sem quebras, sem confusão, sem divisão, sem dissensão. Que possamos compreender isso de forma correta e saber que a nossa responsabilidade é ingerir o alimento verdadeiro da forma correta e produzir frutos dignos de arrependimento em nossa vida todos os dias. Uma ação individual e intransferível.
Matitiarro, Mateus capítulo 3, versículo 8. Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Hashem, produzam frutos para comprovar. Cada um de nós devemos comer a porção que podemos suportar ingerir. Cada pessoa tem um limite de ingestão. Alguns conseguem comer um pouco mais, outros um pouco menos da porção. O importante é que o corpo se mantenha alimentado, nutrido, com a quantidade que precisa digerir. O desejo de Hashem com relação ao cordeiro é que ele seja completamente consumido, sem nenhum desperdício. Porém, não podemos olhar o prato das outras pessoas, mas devemos olhar para o nosso próprio prato, para o nosso próprio consumo, para a porção que cabe a cada um de nós de forma individual. Então precisamos entender que devemos estar unidos para trabalhar por um mesmo propósito final. Porém, as análises com relação às atitudes e posicionamentos são individuais. E cada um deve avaliar, analisar a sua própria vida, seus pensamentos, sua conduta. Não pode sobrar nada do cordeiro. E isto não é uma tarefa fácil, porque existe ali a participação, exige a participação de todos em unidade. Algumas pessoas gostam mais de uma parte, menos de outras. Gosta mais de uma parte suculenta, mais saborosa, em detrimento de outras partes. E assim nós gostamos de escolher o que entendemos ser melhor ao nosso gosto. Escolhemos nos alimentar daquilo que melhor nos atrai em sabor. Não pode sobrar nada do cordeiro, então vamos consumi-lo por inteiro. Porque a ingestão de todas as partes de Yeshua é necessário para o nosso desenvolvimento e crescimento físico e espiritual, para que possamos suportar todas as coisas nessa terra em amor. Yohanan, João, capítulo 16, versículo 12. Tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não podem suportar nesse momento. Yeshua nos ensina que a parte que não ingerirmos não nos será concedido força necessária para suportar as coisas referentes àquela parte específica. Algumas porções do cordeiro envolvem sabores que nem sempre gostaríamos de provar, mas são necessárias para que estejamos prontos, completos, com força para suportar tudo aquilo que se faz necessário, principalmente para esses tempos. O livro do profeta Jeremias nos ensina que Faraó perdeu o prazo para agir. Jeremias, capítulo 46, versículo 17. Ali eles clamaram: o Faraó, rei do Egito, só faz barulho, mas deixa a oportunidade para reagir passar. Faraó perdeu o prazo. Em algumas traduções das Escrituras, ele foi reconhecido como espalhafatoso, como alguém que faz barulho e não resolve o que deveria resolver de fato. Nós não podemos ser pessoas teimosas como foi o Faraó, que fazem barulhos e não resolvem o que deveria resolver corretamente e dentro do prazo estabelecido. No momento certo,
O cordeiro de Hashem deve ser consumido dentro de um prazo estabelecido, um prazo único na vida de cada um de nós. Enquanto estivermos nessa terra, teremos a oportunidade de participar desse maravilhoso banquete oferecido por Hashem, e compete a cada um de nós nos alimentarmos desse cordeiro. Devemos nos empenhar para comer tudo. Porém, se sobrar alguma coisa para o dia seguinte, não poderá ser consumido. Será necessário queimar o que sobrou. Está perdido. Amanhã não haverá porção do cordeiro que esteja disponível hoje. Faraó perdeu muitas oportunidades e não conseguiu perceber os grandes prejuízos que ele causou para ele, para os moradores e todo o povo do Egito, para a terra, as árvores, para os animais daquele local. Nós precisamos ficar atentos com as nossas escolhas e decisão, que pode afetar, sim, de uma forma ruim, a vida de muitas outras pessoas ao nosso redor. Não perca mais o prazo de fazer o que você precisa fazer. Um esposo pode tomar uma decisão errada que poderá trazer muitas tristeza, dores e amargura ao coração da sua esposa ou até para outras pessoas da sua família. O alimento que Hashem tem nos oferecido, Yeshua, o Mashiach de Israel, tem poder para nos oferecer uma relação de amor. E nesta situação, ainda que venhamos a receber uma repreensão, o Senhor, por amor, nos trará consolo, fortalecimento, conselho e direção. Precisamos nos empenharmos para sermos melhor todos os dias nesse mundo em trevas. E para isto precisamos nos alimentarmos do cordeiro separado por Hashem para este propósito. As relações entre as pessoas deveriam ser pautadas sempre no amor. Somente assim poderemos ver a outra pessoa como ela realmente é. Hoje, Yeshua nos convida para cearmos com Ele, para sermos um com Ele. Yeshua, assim como Ele, Yeshua, é um com o Pai, Hashem. E assim poderemos ser usados nessa terra para libertar muitas outras vidas do mal que está forte em toda a terra. Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Continue exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Tudo está mudando muito rapidamente. O cavalo branco está se movimentando por toda a terra. Que você tenha ouvidos para ouvir e entender o que eu estou falando. Cada milímetro está sendo rapidamente mapeado. Precisamos estar pronto com as pessoas certas que Hashem separou para estarmos em unidade. Prontos para nos alimentarmos do cordeiro e seguir em direção ao lugar que Hashem deseja nos ocultar deste mal. Dentro da rocha. Yeshua é a nossa rocha.
Comer o cordeiro assado envolve comer também as ervas amargas. As perseguições sempre estarão presentes na vida de quem se alimentar do cordeiro. Por fim, irmãos, Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Eis como vocês devem comê-lo, com cintos apertados e sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pêssar de Adonai. Precisamos estar vestidos pronto, com os pés firmes, calçados e preparados para receber e propagar a quem vier buscar as boas novas de Hashem. Às pressas. Temos em nossas mãos o cajado que Hashem usará para fazer os milagres que serão necessários. Cada um de nós tem dons e talentos para serem exercidos e necessitamos, com urgência, nos apressarmos. Há muitas distrações nesse mundo, muitas apreensões, mas precisamos conhecer Yeshua e exercer na nossa vida o que foi ensinado por Shaul, Hashaliach, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim vocês devem nos considerar servos do Messias, encarregados das verdades secretas, mistérios de Deus. Para nós fecharmos, precisamos estar prontos e depressa. Temos pouco tempo para conhecer quem é de fato Yeshua, o Mashiach, o nosso Senhor e Salvador. Precisamos estar reclinados em reverências a Hashem, através de Yeshua, a quem devemos servir com alegria. O povo foi retirado às pressas do Egito, porém o cordeiro nunca seria servido cru. O Mashiach Yeshua não nos foi revelado da forma que ele é, de fato, na glória do nosso Pai. Mas ele foi preparado para a nossa compreensão, para a nossa assimilação. Por esse motivo, somos indesculpáveis no tocante a este ministério, nesta casa, onde nós temos recebido grandes revelações da parte do Senhor. Os nossos inimigos se levantam em fúria para nos encurralar por todos os lados, em toda a terra. E temos um mar imenso à nossa frente. Precisamos confiar no Senhor cada vez mais e ter coragem para transpor esse mar, deixando o mar e todas as regiões litorâneas para trás. Enquanto isso ainda é possível, que você possa entender o que eu estou dizendo. Hashem abriu o mar que permanece aberto para nós por mais um pequeno e breve espaço de tempo. Mas cada um de nós precisamos nos movimentar para transpô-lo com a maior brevidade possível. Seja rápido. Falta pouco tempo. Somente o Mashiach Yeshua em nós poderá nos socorrer diante da grande opressão que está sobre a terra por parte dos homens ou outros seres. Deste tempo terrível e das coisas que ainda teremos que enfrentar.
Israel foi tirado do Egito. Elevem as cabeças, se ponha de pé, para que o Senhor possa falar com você. Israel foi tirado do Egito. Esteja de pé, com o cinto amarrado, firme, calçado, com as boas novas. Elevem a cabeça e tirem o Egito do coração de vocês. Nosso rei está voltando, Yeshua. Vamos nos alimentar da carne do Cordeiro. Yeshua Maranata. No próximo Shabat, dia 30 desse mês, teremos uma única paraxá, paraxá 16, Bechalar, depois de ter deixado. O povo de Israel foi libertado do Egito e Adonai os conduz pelo deserto. Não pelo caminho mais curto que cruza a terra dos filisteus, mas pelo mais longo, para que não tivessem que lutar contra os seus inimigos de forma imediata. E dessa forma, arrependidos e amedrontados, desejassem retornar ao Egito, do que ter que enfrentar a imprevisível jornada. E assim segue. Convoco todos vocês a fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, pelos teus ensinos, pelas tuas revelações, pelos teus segredos ocultos nas tuas escrituras, que o Senhor tem graciosamente nos ensinado. Nos ajude a compreender a importância da unidade. Nos ajude a compreender a importância, Pai, de saber, conhecer os tempos e as épocas. Nos dê força para consumir o Cordeiro por inteiro, ainda que exista alguma parte que não nos agrade. A única forma que nós temos, Pai, é de ser oculto desse mal que é grande nessa terra. Nos ajude cada um dos meus irmãos. Em nome de Yeshua, que possamos estar refugiados, Pai, dentro da rocha, escondido, invisível, nessa terra onde tudo está sendo mapeado, escaneado. Nos ajude, Pai. Nós não sabemos quem é quem, mas o Senhor sabe todas as coisas, em Ti nós confiamos. Pai, dá força para os meus irmãos não permanecerem num campo que está já condenado. Nós não sabemos o que vai ocorrer. E ainda que soubéssemos, talvez serviria apenas para nos desesperar ainda mais. Pai, nos vi no terror, nós vamos sim confiar no Senhor, não importa, para que o Teu nome seja glorificado entre as nações. Guarda cada um dos meus irmãos, guarda a nossa vida. Fala conosco que nós precisamos saber no tempo apropriado e que a gente possa ter força para obedecer. Pai, existem muitas pessoas hoje, Pai, com tantas dúvidas no seu coração, que as pessoas possam Te buscar, possam tomar as decisões com o selo de autenticação da Tua Shalom. Se tivermos que seguirmos adiante, que a gente tenha força de nem olhar para trás. Nos ajude, nós dependemos do Senhor, nós não podemos errar. Não podemos errar. Pai, o povo de Israel, eles foram tirados de uma forma apressada do Egito pelo Senhor, mas eles não saíram de lá de forma desesperadas. Nos ajude, Pai, a não nos desesperarmos sobre nenhuma condição, mas fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer de forma rápida, precisa, e em nome de Yeshua. Nós dependemos do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.